E aí, meu povo? E aí, meu povo, minha pova? Estamos de volta, beleza? Hoje vamos falar sobre grandezas proporcionais, certo? É um assunto importantíssimo porque mexe com o pré-requisito que nós já vimos de razões e proporções, né? Eu falei na aula anterior de razões e proporções que ela era apenas um pontapé inicial para o que vinha mais à frente, que é exatamente essa parte de grandezas proporcionais, certo? Nós temos dois tipos de grandezas. As grandezas elas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, certo? Vamos ver os dois tipos aqui, bem esmiuçadozinho, num passo a passo, para que fique clara essa diferença entre essas duas grandezas, beleza? Vamos comigo, arregala os olhos que o bicho vai pegar. Vamos comigo, olha só. Aqui do lado, nós estamos vendo o seguinte. Eu tenho aqui duas grandezas, A e B, certo? E vamos imaginar que à medida que a grandeza A aumente, a grandeza B, ela também aumente, certo? Ou seja, as duas grandezas, elas aumentam proporcionalmente. Da mesma forma, à medida que a grandeza A diminua, a grandeza B também vai diminuir, certo? Elas reduzem na mesma proporção. Dessa forma, nós podemos afirmar que essas grandezas, elas são diretamente proporcionais, certo? Elas aumentam ambas simultaneamente ou reduzem ambas simultaneamente. Tranquilo? Ou seja, elas aumentam na mesma proporção ou reduzem na mesma proporção. Por exemplo, um exemplo claro, claríssimo de duas grandezas que são diretamente proporcionais. Imagine que você chega no posto de combustível para colocar a gasolina no seu carro, beleza? O litro da gasolina está custando R$ 4,20. Está aqui, 1 litro é R$ 4,20. Se você decide colocar 10 litros, você vai pagar 10 vezes o preço. Então você paga R$ 42. Se você decide colocar 20 litros, você vai pagar 20 vezes o preço. Então você vai pagar R$ 84. Ou seja, quanto maior, olha só, maior a quantidade de litros que você vai colocar no seu carro, maior vai ser o preço a ser pago pelo abastecimento. Então a quantidade de litros, o volume aumenta e o preço também aumenta. Então são duas grandezas diretamente proporcionais, beleza? Elas estão subindo, aumentando na mesma proporção. E se você for reduzir, ela também vai reduzir na mesma proporção. Quanto menos litros de gasolina você põe no seu carro, menor o valor a ser pago. Tranquilo? Claríssimo aqui, cristalino. Agora preste atenção. Duas grandezas, elas vão ser inversamente proporcionais quando uma grandeza aumenta e a outra diminui. Tá aqui. A grandeza A sobe, ela aumenta, e a grandeza B diminui. Ou vice-versa. Ou a grandeza A diminui e a grandeza B aumenta, ou seja, elas são inversas, uma sobe e a outra desce. Um exemplo claro, imagine você numa viagem. Eu vou fazer uma viagem. Se eu pego o meu carro e viajo a 100 km por hora, eu faço essa viagem em 4 horas, beleza? Eu estou com o meu carro a 100 km por hora e eu demoro 4 horas para fazer essa viagem. Agora imagine que eu estou fazendo a mesma viagem, olha só, a mesma viagem, só que agora a 50 km por hora. Se a minha velocidade é menor, olha só,
velocidade menor, o tempo necessário para completar a viagem ele vai ser maior e na mesma proporção. Se a minha velocidade agora é a metade da anterior, né? Era 100, passou a ser 50, o meu tempo ele dobra. Ele era 4 horas, agora passa a ser 8 horas, certo? Então as grandezas são inversas, elas são inversamente proporcionais quando uma aumenta e a outra diminui ou vice-versa. Tranquilo? Verificando esses dois exemplos que eu acabei de colocar aqui na tela ao lado, dentro de uma proporção, nós podemos notar uma diferença na construção das proporções. Olha só, na grandeza direta, nós tínhamos que 1 litro custava 4,2, né? R$4,20. E que 10 litros custava R$42. Se você utilizar a propriedade que nós vimos lá em proporção, que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, você vai ter 1 vezes 42 é igual a 10 vezes 4,2 e que vai dar 42 é igual a 42. Já na proporção inversa, eu tenho que 100 km por hora, na proporção ele equivale a 4 horas. E os 50 equivale a 8 horas. Lembra do exemplo anterior? Aqui eu vou colocar que os 100 quilômetros equivale a 8 horas e os 50 equivale a 4. Aí você me fala, Lucas, está errado. Você inverteu. Era 100 com 4 e 50 com 8. Você botou ao contrário. Mas aí é onde está o macete, aí é onde está a dica. Se a proporção ela é inversa, você tem que inverter as grandezas, senão você não satisfaz a lei que diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Quando você multiplica aqui, 100 vezes 4 vai dar 400 e 5 vezes 8 também vai dar 400. Então notem, arregala o olho, nota que eu tive que trocar o 8 e o 4 de posição, não é? Porque na real era para estar 100 e 4, 58. Eu tive que colocar 100 e 8, 54, para poder satisfazer a lei que diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos em toda proporção. Beleza? Tranquilo? Agora vamos praticar. Tranquilo? Tem aí 3 questõezinhas, fica comigo e vamos embora. Vamos lá, galera, atenção. Primeira questãozinha, tá? Gruda o olhão aqui comigo. Com 4 latas de tinta, pintei 280 metros quadrados de parede. Quantos metros quadrados poderiam ser pintados com 11 latas de tinta? Vamos comigo? Gruda o olhão. Então vamos lá, pessoal. Presta atenção aqui comigo, tá? Aqui é pai bola, jogo rápido. Olha só. Com 4 latas de tinta, ele pinta 280 metros quadrados. E com 11 latas de tinta, X metros quadrados, certo? Nós já sabemos, porque vimos lá na aula de proporção, que quando uma proporção é construída, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então 4x é igual a 280 vezes 11, beleza? Então x vai ser igual a 280 vezes 11 dividido por 4. Simplificando, ó, 284, né, dividindo por 4, 284, nós vamos ter 280 dividido por 4, vai me dar
70, porque 4 vezes 7 é 28, beleza? Vezes 11, então o x vai ser igual a 770 metros quadrados. Ou seja, com 4 latas ele pinta 280 metros quadrados, com 11 latas ele pinta 770 metros quadrados. Show de bola? Segue comigo, bora para a questão 2. Na questão 2, nós temos o seguinte: para se transportar cimento para uma construção, foram necessários 15 caminhões com 2 metros cúbicos cada um. Se a capacidade de cada caminhão fosse de 3 metros cúbicos, quantos caminhões seriam necessários? Então, pessoal, nesse caso, nós temos uma relação inversa. Gruda o olho aqui comigo, presta atenção, olha só. 15 caminhões com 2 metros cúbicos cada caminhão. E X caminhões com 3 metros cúbicos. O que é que acontece? Se eu aumento a capacidade do meu caminhão, passou de 2 para 3, eu diminuo a quantidade de caminhões, beleza? Tudo certinho? É diferente da questão anterior das latas de tinta. Nas latas de tinta, quanto maior a quantidade de latas de tinta, maior a área que eu posso pintar. Aqui não. Aqui, quanto maior a capacidade do caminhão, menos caminhões vão ser necessários. Então, quando eu monto a minha regrinha de 3, 15 está para X, eu inverto a posição de um dos membros. Nesse caso, eu vou manter o 15 está para X e inverto o 3 está para 2. Então, houve aqui, uma inversão. Eu sempre tenho que inverter. Uma vez que um aumenta e o outro diminui, eu tenho que inverter uma das razões. Eu optei, é opção minha, por inverter a capacidade, os metros cúbicos. Mas se você mantivesse aqui o 2/3, você poderia ter invertido o x sobre 15. Não tem problema algum. Meios pelos extremos, então 15 vezes 2 é igual a 3x. X é igual a 15 vezes 2, passa o 3 dividindo. Simplifica, né, 15 por 3. Então, x vai ser igual a 5 vezes 2. X vai ser igual a 10. Então, 15 caminhões com 2 metros cúbicos. Se eu aumento a capacidade para 3 metros cúbicos, agora serão necessários 10 caminhões. Eu reduzo a minha quantidade, porque a capacidade de carregamento de cada caminhão, ela aumentou. Beleza? Vamos para a próxima questão. Então vamos lá, galera. Nessa questão nós temos o seguinte: um saco de ração alimenta 12 galinhas por 8 dias. Se aumentarmos para 16 galinhas, quantos dias durará este saco de ração? Beleza? Segue comigo, vem-se embora. Então olha só, pessoal, o que é que nós temos aqui? Com 12 galinhas, o saco de ração ele dura 8 dias. Se eu aumento a quantidade de galinhas, quantos dias durará esse saco de ração? Você já sacou? Monstro, você é monstro. Monstro saca logo de cara, não é? Você já sacou que quando eu aumento a quantidade de galinhas, a minha quantidade de ração ela vai durar menos dias, né?
então a quantidade de galinhas aumenta, a quantidade de dias diminui, certo? Se eu tenho mais galinhas para comer e a quantidade de ração é a mesma, a quantidade de dias vai diminuir. Então é uma relação inversa. Então eu mantenho uma razão, 12 está para 16, e inverto a outra razão, x está para 8. Então novamente aqui, ó, houve uma inversão. E agora, produto dos meios pelo produto dos extremos. Então eu tenho 16x é igual a 12 vezes 8. X é igual a 12 vezes 8 vai dar 96 sobre 16. X vai ser igual a 6, ou seja, 12 galinhas, uma certa quantidade de ração, dura 8 dias. 16 galinhas com a mesma quantidade de ração, a ração vai durar por 6 dias. Tranquilo? Vamos embora. Galera, o método utilizado para a resolução das últimas 3 questões é conhecido como regra de 3, que nada mais é do que a aplicação da lei de proporção, que diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Ah, Lucas, você quer me endoidar? E por que dar um nome para esse cara? Por que chamar esse cara de regra de 3? É muito simples. Olha só, nós temos uma proporção, A está para B, assim como C está para D. Minha proporçãozinha toda montada, tranquilo? Dessa proporção, 3 valores eu conheço, eu aponto, eu vejo, eu pego, eu jogo na questão para resolver. Um valor desses, ele vai ser desconhecido, que é o valor que eu quero encontrar. Beleza? Geralmente, esse valor desconhecido, a gente chama de X, certo? Então, por isso é regra de 3, porque eu conheço 3 valores e quero encontrar um valor dentre os 4 que constroem uma proporção, beleza? Por exemplo, naquele exemplo lá das latas de tinta que nós acabamos de resolver, nós tínhamos o que aqui, ó? 4 latas de tinta pintavam 280 metros quadrados. E 11 latas de tinta pintavam X metros quadrados. Era o que eu queria descobrir. É o meu valor desconhecido. Nota, tá claro, arregala o olho, gruda o olho, olha para cá, presta atenção. São 4 elementos envolvidos e eu conheço quantos? 3. Eu conheço 4, eu conheço 280 e eu conheço 11. Por isso, eu apliquei uma regra de 3 e o meu X é o desconhecido. Tranquilo? No exemplo dos caminhões, 15 caminhões de capacidade de 2 metros cúbicos. X caminhões com capacidade de 3 metros cúbicos. Notem, eu conheço 15, eu conheço 2, eu conheço 3. Eu conheço 3 valores e o meu X é o meu termo desconhecido. Por isso, nós aplicamos uma regra de 3. Tranquilo? Então, pessoal, a regra de 3, ela é um mecanismo, ela é uma ferramenta utilizada para resolver questões de grandezas proporcionais, certo? Ela é uma ferramenta, mas na realidade nada mais é do que a aplicação da lei de proporção. Tudo certinho? Estamos quites, 100%, alma lavada. Então agora nós nos vemos na próxima aula. Um grande abraço e um beijo do monstro. Fui!